Glória a Deus, glória a Deus. Uma nova criatura em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 21. Disse Paulo: se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Diga aleluia. Uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Escute-me, por favor. Jesus, ele não é um dos caminhos. Jesus Cristo é o caminho. Aleluia. Jesus Cristo é o único caminho. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, escrita para que o homem a use como princípio de vida. E nas páginas da Bíblia você encontra o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é a verdade para o mundo que vive no engano. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é a verdade que pode tirar você de todo engano. É a verdade que todo o homem precisa. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Todos nós, por conta da queda de Adão e por conta do domínio deste mundo tenebroso pelo maligno, todos nós vivemos naturalmente no engano, até que nós conhecemos a Jesus Cristo, que é a verdade. Todo homem, não importa o quanto ele estudou numa faculdade, não importa o quanto ele tem boas obras, até que ele conheça Jesus, e até que ele resolva obedecer à palavra de Cristo, ele vive no engano. Embora ele, a sua mente, pense que ele está na verdade, que ele sabe de tudo. Volta e meia eu encontro ou ouço alguns filósofos falando aí da internet. Hoje todo mundo, depois que a internet deu voz, todo mundo é inteligente, todo mundo sabe filosofar, todo mundo sabe uma regra boa para você ter uma vida maravilhosa. Alguém disse: cuidado com os burros convencidos. E então algumas pessoas pensam que eles estão na verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. A verdade está em Cristo, e se essa pessoa não está em Cristo, ela não está na verdade. Posso ouvir um glória a Deus? Paulo, quando escreveu essa carta no capítulo 4, versículo 21, ele disse: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus. E ele diz: se você de fato o tem ouvido. E Paulo começa agora a tratar com eles nesse capítulo a respeito de uma mudança de vida, ou então de uma rejeição de todo o engano que operava na vida deles. Por quê? Porque eles ouviram Jesus. Ele diz: se vocês de fato ouviram Jesus, vocês vão deixar para trás o engano. E eu queria dizer para você que toda boa obra da vida de um homem começa aqui, quando você ouve sobre Jesus, porque Jesus Cristo é a verdade. Então você ouviu sobre Jesus, e então o engano começa a desfazer-se diante dos teus olhos. A sua vida que outrora estava no engano, ela vai sendo tirada das trevas e vai sendo trazida para a maravilhosa luz que está em Cristo Jesus. Posso ouvir um aleluia?
Paulo disse: se você ouviu a pregação do Evangelho, então você já não pode ser o mesmo. Se de fato você está ouvindo a verdade, você não pode ser o mesmo. Não dá mais para ser o mesmo, porque agora eu conheço a verdade. Eu depois que conheci e tive um encontro com Cristo, eu já não conseguia mais ir no final do dia e sentar com os meus amigos num boteco e encher a cara até de madrugada e me prostituir e usar drogas. Eu já não conseguia mais ouvi-los, porque tudo aquilo que eles falavam, eu entendia que era um engano absoluto, e eu pensava: poxa, mas agora eu conheço a verdade, eu já não posso andar como andava antigamente. Quem está entendendo, diga amém. Ele disse: se de fato vocês estão ouvindo a palavra, olha, vocês vão se despojar do velho homem, a velha criatura, aquela pessoa que foi formada segundo a cultura desse mundo, a pessoa que foi criada segundo a influência do inferno, do diabo, segundo o pecado que reina nesse mundo. Essa pessoa, se é que vocês de fato têm ouvido a respeito de Jesus, vocês vão abandonar ela. Por quê? Porque a verdade de Cristo apresentada a vocês não combina mais com a velha criatura que vocês eram, porque vocês agora são uma nova criatura. Aquelas coisas, aqueles pensamentos rudimentares ficaram para trás. Não combina mais, não dá mais. Aquele espírito de sensualidade que operava no teu corpo não pode mais operar. Por quê? Porque agora você conhece a verdade. Você já não é ignorante, você já não é cego. Disse um homem que foi tocado por Jesus, e ele disse: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu posso ver. Diga aleluia. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Aleluia. Eu era cego, eu precisava que alguém me arrastasse. Eu era cego e vivia pedindo esmola. Eu era cego e vivia à margem da vida de Deus, mas agora eu posso ver. Bartimeu, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho e ele era cego, mas então ele escuta: Jesus está passando por aqui. A Bíblia diz que este homem começa a gritar no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está à margem do caminho, ele está pedindo esmola, ele tem sobre si uma capa de esmolante, há um rótulo sobre ele, há uma vida estabelecida por este mundo sobre ele, mas ele está decidido a mudar de vida. Ele está decidido que ele já não vai andar como andava no passado. Ele está decidido que agora ele vai aproveitar essa oportunidade, porque está passando ali Jesus de Nazaré, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que é a própria manifestação da palavra de Deus em carne, está passando por ali. Então este homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o mundo diz a ele: cale a sua boca. Em outras palavras, está muito bom do jeito que está. Você não precisa mudar. Cala a tua boca, ele não vai te ouvir. Cale a tua boca. Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. O que eu vejo nesse homem? Uma insatisfação com a vida que vivia. Ele está decidido: se Jesus não puder fazer nada por mim, então não tem mais jeito. E as pessoas estão: cala a boca, cala a boca. Sabe o que o mundo quer? O mundo quer que você fique do jeito que você está. O mundo quer que você fique da mesma maneira.
O mundo quer que você seja um religioso, que venha aqui aos domingos, sente onde você está sentado, se emocione com os testemunhos, cante um pouquinho, refresque a sua consciência que está acusada pelo diabo, e você volte para a velha vida. É isso que o mundo quer. Aleluia. A Jesus Cristo não quer isso. Ele diz a você: venha do jeito que você está, mas escute-me, eu vou te transformar. Eu vou te mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse homem grita, e a Bíblia diz que Jesus parou. Ei, Jesus está passando por perto de você. Ele está esperando que você grite. Ele está esperando ouvir uma oração sua. Ele está esperando hoje que você ore a Ele e diga: Senhor, eu não suporto mais essa vida. Eu quero uma vida nova. Eu estou cansado de estar à margem do caminho. Bartimeu estava à beira do caminho, mas Jesus Cristo então tocou nele e ele recebeu visão. Agora, esse homem que recebeu visão não deve, não pode, não precisa ficar mais à beira do caminho pedindo esmola. E a Bíblia diz que ele foi curado e que ele segue Jesus pelo caminho. Eu estou falando hoje sobre uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou falando para você que quando você encontra Jesus, como disse Paulo, se de fato você tem ouvido, se de fato você tem vindo neste lugar e ouvido, ou você ainda tem uma mente religiosa, que você pensa que o pastor vai derramar um olhinho na tua cabeça e a sua vida vai mudar, ou que você vai subir uma escadaria de joelho. Para quem conheceu a verdade, isso não tem mais sentido. Sim ou não? Você precisa subir uma escadaria de joelho. Para quê? Para quê? Você precisa acender umas velinhas. Para quê? Você precisa sofrer e sacrificar-se. Para quê? A minha Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle, o sofrimento dEle, eu fui sarado. Para que eu preciso mais? A verdade liberta. A verdade liberta. O engano se desfaz quando eu conheço a verdade. Se de fato você tem ouvido, você vai se despojar do velho homem. Deixa eu falar algo sobre o sacrifício. O sacrifício feito com intenção de alcançar algo de Deus, na minha ótica, na minha humilde ótica, é uma ofensa a Deus. Na minha ótica, é uma ofensa a Deus. Então veja bem, Deus, Ele, olhando para o mundo e vendo que os homens não resolviam o problema do pecado, Ele então resolve sacrificar o Cordeiro Santo, que tirou o pecado do mundo. E Ele sacrificou o próprio Filho. O Filho dele foi sacrificado por você, por mim. O preço que nós não conseguimos pagar, Jesus pagou. Nos isentou de qualquer peso sobre nós, porque nós fomos justificados pelo sangue vertido na cruz. E quando nós recebemos Ele e confessamos Ele como nosso Salvador, arrependemos dos nossos pecados, então nós estamos justificados. Aí sabe o que você chega e fala para Deus? Deus, sabe aquele sacrifício que o Senhor fez com o teu filho? Ele não é muito bom não, eu vou fazer um melhor. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa a Deus. Eu vou subir uma escadaria de joelho, eu vou tomar umas chicotadas, eu vou caminhar até a cidade tal e vou acender umas velas em sacrifício a Deus. Não, o sacrifício já foi feito por Cristo Jesus. Quando então Ele morreu, Ele disse: Pai, está consumado. Está consumado. Aleluia, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: se você foi realmente instruído na verdade, no sentido de que agora o trato passado
a velha vida, você vai se despojar dela. Como Bartimeu, que quando Jesus Cristo chamou, a Bíblia diz que ele jogou a sua capa fora. Ele já estava deixando para trás a velha vida. Ele ouviu Jesus chamar ele. Você tem ouvido Jesus te chamar? Ele tem te chamado. Ele tem falado com você a cada domingo aqui, a cada terça, a cada sexta, ele tem falado com você. Então quando disseram a ele, olha, ele te chama, ele pegou a capa dele e jogou fora. É isso. Se você pode ouvir a voz de Jesus, como disse Paulo, se de fato você tem ouvido ele, então você se despoja do velho homem. O que é o velho homem? É a velha vida. Uma vida formada segundo conceitos humanos. Uma vida formada por influência de pessoas. Uma vida formada segundo os padrões desse mundo. Se você já conhece, já tem ouvido ele, então agora você está na verdade. Agora a velha vida não combina mais com você. Bartimeu pensou, essa capa que definia ele como um esmolante, não combina mais comigo, porque os meus olhos vão ser abertos agora. Eu vou ver a verdade em carne e osso, manifesta diante de mim. Eu não preciso mais usar esta capa. Você não precisa mais usar essa capa que está sobre as suas costas. Você não precisa mais. Você conheceu a verdade. Os seus olhos se abriram. Você não precisa mais viver a vida que você vivia. Os teus olhos se abriram. Não combina mais. É ridículo. Aleluia. É ridículo você tentar viver a velha vida frente à verdade que você conheceu em Cristo. É ridículo. É ridículo. Não dá mais. Que situação. Deixa eu contar a você. Eu já estava na igreja há algum tempo, mas eu amava a minha velha vida. Era tão bom. Sabe quando a gente senta, e talvez eu esteja falando de você, e fica falando das coisas que você fez no passado, aí você não me conhece como eu era terrível. Eu fazia assim, e você está ali festejando, de alguma maneira, tudo aquilo que você era. Eu amava a minha vida, mas eu vi Jesus, os meus olhos se abriram para a verdade. Mas eu não queria deixar o velho homem. Eu queria Jesus, eu sabia que ele era a verdade, eu queria andar com ele, mas eu queria manter as minhas coisas ainda. Eu estou falando com alguém aqui que está escondendo algumas coisas atrás de si aí, para que ninguém veja. Jesus está vendo. Jesus está vendo o que você está escondendo. Jesus está vendo e está dizendo, até quando você vai acreditar que eu não vejo a sua vida? Até quando você vai querer manter aquilo que eu já disse para você largar? Até quando você vai carregar essa capa sobre si? E eu continuava do mesmo jeito, mas eu ia à igreja aos domingos. E aí então lá em Franca, eu morava em Franca, teve a inauguração da Volkswagen lá, eu fazia a produção num programa de televisão. E aí então eu estava com pressa de terminar logo a gravação aquele dia, porque estava tendo buffet e tinha uísque. E eu queria beber, eu amava aquela velha vida. E então quando terminou a gravação, eu corri e coloquei a minha câmera lá no cantinho lá, e eu tinha um garçom que era amigo meu, ele já sabia como eu gostava. E eu disse a ele, aquele duplo caprichado. E eu estava com vontade de tomar uma cachaça. E aí então ele chegou, aquele copão de uísque duplo com gelo. Eu peguei 3 salgadinhos, botei no guardanapo e falei, eu vou procurar um canto aqui para que eu possa alimentar o meu velho homem. Qual é o canto, hein? Que você tem ido alimentar o teu velho homem? Qual é o canto, hein? É o canto do teu quarto? É o canto daquele bar? É o canto da tua internet? É o canto das tuas viagens? Aonde é que você tem ido alimentar teu velho homem?
E aí então eu peguei aquele copão de uísque e eu estava feliz. É assim que a gente se sente. Quando a gente está alimentando o velho homem, Satanás permite que você seja feliz. Porque quando você não alimenta, ele pressiona a sua cabeça. Ele te aperta. E você não tem alegria. E você não consegue se realizar. Ele está como um cabresto, carregando você em direção ao velho homem. Ele está te pressionando. E ele diz: você precisa de sexo, você precisa de bebida, você precisa de mais um trago, você precisa de uma carreira de cocaína, você precisa. E ele está te apertando. E você precisa fofocar, você precisa xingar alguém, você precisa brigar. Ele está tentando trazer o velho homem de volta. E ele está apertando a tua cabeça. Aí então você vai lá e pega, como eu peguei aquele dia, e você começa a beber. E quando você bebe, sabe o que ele faz? Aquele que está apertando a tua cabeça faz assim, ó. E você começa a associar que quando você alimenta o velho homem, você tem alegria, você tem paz. Ele está te manipulando. Tiago disse o que você deve fazer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Aleluia! E eu peguei o meu copo de uísque king size. O meu velho homem estava assim, ó. Ele estava feliz com tudo isso. E eu atravessei o salão da Volkswagen com aquele copão. Quando eu estava olhando, eu levantei a cabeça, eu trombei com o pastor Gilson. Ele deu uma olhadinha para mim e falou: ei, irmão, tá bom o negócio aí, hein? Ô, irmão, que vergonha. Que cena. Aquilo foi terrível para mim. Por quê? Porque eu conhecia a verdade, mas eu continuava andando na mentira. Eu continuava alimentando o meu velho homem. Que vergonha, se eu não soubesse de nada, mas eu já sabia tudo. Se eu nunca tivesse lido a Bíblia, mas eu já havia lido a Bíblia. Se eu nunca tivesse ouvido o Espírito Santo, mas ele falava comigo toda semana. Que vergonha. Quem está entendendo, diga amém. Por isso o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: vós deve se despojar do velho homem. E no livro de 2 Coríntios 5,17 disse Paulo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ele continua no versículo 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, através de Jesus, da verdade, abriu os nossos olhos e fez com que nós deixássemos o velho homem e nos reconciliássemos com Deus, pela verdade que agora habita em nossa vida. E nessa verdade nós fomos reconciliados. E para quê? Para que nós possamos agora reconciliar outras pessoas. A sua família não vai acreditar em você se você é um boca de litro. A sua família não vai se converter se você tem palavras rudes que saem da tua boca. A tua família não vai dar crédito à sua pregação se você é mentiroso. Não é o evangelho que não funciona. Somos nós que às vezes não estamos dando exemplo com a nossa vida. Aleluia. Diga glória a Deus. E ele continua: despoje-se desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, os desejos enganosos corrompem você. Aonde estão os desejos enganosos? No seu velho homem, naquilo que você aprendeu, na maneira que você andava. Esses desejos enganosos estão corrompendo você.
Você precisa deixar isso para trás. Escute-me, Satanás vai potencializar esses desejos a cada dia. Alguns de vocês estão lutando com isso, e eu quero abrir os teus olhos para essa realidade. Você tem um problema sim com a tua carne, todos nós temos, mas por trás disso tem um demônio que está fazendo você a cada dia buscar as coisas erradas. A cada dia ele tem potencializado esses desejos enganosos, porque na verdade, o resultado final é isso, é engano. Eva estava com Deus e vivia com Deus, mas então agora tem um fruto, e a Bíblia diz que o fruto era desejável para dar entendimento. Está trabalhando na esfera do desejo dela, e através desse trabalhar no desejo dela, Satanás arranca ela da presença de Deus, tira ela da verdade. Escute-me, o diabo está trabalhando na vida de alguns de vocês, mas você não consegue perceber. Você se acha apenas um empreendedor, mas não, há um espírito de ganância dentro do teu coração e você não consegue enxergá-lo. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para administrar a minha vida, mas eu não vivo em prol do dinheiro. Eu preciso de uma série de necessidades na minha vida particular, mas eu não vivo em função disso. Eu vivo em função da verdade da palavra de Deus, e as demais coisas são consequência disso. Todos precisam, mas nós não vivemos desesperados. O Espírito Santo fala ao meu coração que alguns de vocês estão sendo manipulados por desejos enganosos. Você quer ser algo que Deus nunca disse que você seria, e você está desesperado atrás disso, e você não está percebendo que você está atropelando coisas importantes de Deus no meio do caminho, porque você busca desenfreadamente algo que Deus não prometeu e não preparou para você. Desejos enganosos. Esses desejos enganosos nos prendem no velho homem. Esses desejos enganosos, eles funcionam como uma âncora, nos agarrando, nos prendendo ali, nos impedindo de navegar em frente na direção que Deus quer, porque os desejos enganosos estão nos prendendo, e você anda, olha lá você enrolado com o mesmo desejo de novo, e você sabe que esse desejo é enganoso, mas você está lidando com o velho homem, você alimenta o velho homem, e o velho homem na tua vida nunca morre. Quando ele está por morrer, olha você mexendo com ele de novo. Deixa o homem velho morrer, sepulta esse velho homem logo, porque Deus está querendo gerar uma criatura nova em você, alicerçada na verdade de Cristo, andando em vitória, em sabedoria, em graça e em poder de Deus. Mas você precisa decidir deixar o velho homem para trás. Você talvez não perceba isso que eu estou pregando esta noite, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo essa semana. Há uma manipulação do mundo que é dominado pelo diabo para manter você preso no seu passado, para manter você preso no velho homem. Olhe no capítulo 1 do livro de Daniel, quando a Bíblia diz que alguns jovens de Judá foram levados para a Babilônia, e chegando na Babilônia, entre eles estavam Daniel e os seus 3 amigos. Os nomes desses amigos eram Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que fizeram foram mudar o nome deles. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele para Beltesazar. Beltesazar quer dizer Bel, que era um demônio, que era um ídolo, melhor dizendo, um deus da Babilônia. Bel protege a vida do rei. Ananias queria dizer Jeová é misericordioso. Mudaram o nome dele para Sadraque. Sadraque quer dizer servo do Deus sim. Observe, isso aconteceu com Misael, que foi mudado para Mesaque, e Azarias, que foi mudado para Abidnego. Então Satanás está como se dissesse: vem cá, meu amigo, você vai ter que andar nos padrões do mundo. Você não queira aqui andar segundo os princípios de Deus. Nós, como ele estivesse dizendo, nós vamos manipular vocês. E quando eles chegaram lá, foi determinado inclusive a comida que eles iriam comer,
Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração em não se contaminar com a comida do rei. Ele disse: eu não vou aceitar isso, eu sei quem eu sou. Eu não vou entrar no sistema do mundo, eu não vou compartilhar disso. E ele recusou, e a Bíblia diz que Deus deu graça a ele diante do dispenseiro. Eu quero dizer algo para você: a hora que você decidir viver a nova vida com Deus, Deus te dará graça. A hora que você quiser viver uma nova vida, deixando para trás tudo aquilo que te prendia no passado, Deus te dará graça para você viver. Logo em frente no livro de Daniel, você vê outra situação em que o rei fez uma grande estátua, um grande ídolo. Ele disse: todos devem se curvar. Observe aqui, o mundo está trabalhando para fazer com que eles continuem, ou seja, eles se ambientem ao mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos estrangeiros, nós somos cidadãos celestiais, nós somos do céu, nós não podemos se ambientar com isso aqui. E foi construída uma estátua e disse: agora vocês se curvem diante dela. E os três disseram: nós não vamos nos curvar. Você não está entendendo? Se você não se curvar, você vai morrer. Nós não vamos se curvar. Não, olha, eu vou dar uma chance para você. Nós vamos tocar os instrumentos, e se você olhar ao seu redor, todo mundo está se curvando. Nós não vamos se curvar. Pois eu vou esquentar a fornalha 7 vezes mais, e eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. Escute-me, ó rei. Ainda que Deus não nos livre, nós não vamos nos curvar. Ei, eu estou chamando, Deus está chamando alguém aqui para viver uma nova vida. E parar de se curvar e se dobrar diante do velho homem. Você não precisa mais dele. Você não precisa da capa que você usava. Diz o Senhor para você essa noite: será que você não entende que eu faço nova todas as coisas da tua vida? Deixe para trás o velho homem. Deixe para trás o passado. Aleluia! Mas o inimigo está trabalhando na mente de alguns de vocês. E você, inclusive, está criando um estereotipo do mundo. Você está se parecendo com o mundo. Você fica olhando a internet, fica copiando as pessoas lá. Você fica copiando as mulheres de lá, os homens de lá. E você está até fazendo alguns buracos no teu corpo. Você quer parecer eles. Se eu fizesse uma tatuagem? E se eu pintasse meu cabelo de... etc. E se eu fizesse uma coisa diferente? Olhe para Jesus. Ele é o modelo para a tua vida. Não essas pessoas que estão no mundo. Jesus é o modelo para a tua vida. Olhe para a Bíblia. Ei, deixe para trás esses conceitos antigos. Deixe para trás tudo aquilo que te prenda. Posso ouvir um aleluia? Mas é uma luta. O mundo não quer, o diabo não quer que você deixe para trás. O diabo quer que você continue da mesma maneira. E sabe o que ele faz? Como eu disse, ele vai mostrar na internet um monte de gente até que prega o evangelho, que tem um estereotipo horrível. Mas, se ele pode, eu também posso. Não entra por esse caminho. Não entre por esse caminho. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém que tem um estereotipo todo deformado pelo mundo, etc. Eu entendo que pode usar sim. O Espírito Santo pode encher uma pessoa dessa do Espírito Santo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não continua com isso. É isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na vida dela. Não, mas agora eu tive um encontro com Jesus, agora eu nasci de novo e eu continuo buscando as mesmas coisas antigas. Não, você não nasceu de novo. As coisas velhas continuam com você ainda. E é isso que Deus manda eu falar com você hoje. Sepulta esse velho homem logo. Encerra esse velório. Joga a terra em cima. Em nome de Jesus Cristo, joga a terra em cima. Eu sou uma nova criatura. É o que a Bíblia diz que eu sou. E eu não preciso mais usar as coisas antigas. Eu não preciso me parecer com alguém que está ali dentro da internet com aquela cara estranha e eu querer agora parecer com aquilo.
Não, eu quero me parecer com Cristo Jesus. Eu quero ser como Ele é. Ele é meu alvo, Ele é meu objetivo. Eu estou buscando isso a todo dia. Igreja de Cristo, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você foi chamado para dar sede nas pessoas, não para se parecer com o mundo, mas para ser luz no mundo tenebroso, cheio de trevas. Eu não estou falando em ser um religioso ou uma mulher que anda com as pernas cabeludas. Como dizem os crentes por aí, está amarrado. Não, eu não estou falando de costumes. Eu estou falando de decência. Eu estou falando de alguém que anda no meio das pessoas e não chama atenção por sua aparência, mas chama atenção pelo brilho de Cristo na vida dele. Aleluia. Mas é uma luta. E é sobre isso que eu estou falando hoje. É uma luta. Todos nós estamos lutando. O apóstolo Paulo disse: olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo desse pecado? É uma luta do velho com o novo homem. Isso é constante. Mas tem um ponto que é fundamental para que o velho homem seja sepultado. E Paulo disse: pois você se despoja do velho homem, você se despoja do velho homem e renova no espírito do vosso entendimento. E então você se reveste do novo homem. Aí o Espírito Santo me fala: entre o velho homem e o novo homem está uma mente afetada pela palavra de Deus. Entre o velho homem e o novo homem está a palavra de Deus entrando na mente de alguém e sendo transformada. A ponte da mudança entre o velho e o novo está a sua mente. E ele disse: você renova a sua mente, você muda a maneira de você pensar. E então o Espírito Santo falou comigo hoje: ore para que Satanás solte a mente dessas pessoas. Algumas das pessoas estão presas em velhos conceitos, em velhas coisas, e isso impede dele viver o novo de Deus. Jesus Cristo disse, e esse texto é claro que está falando sobre a religião judaica antiga, mas serve para este momento. Jesus Cristo disse: ninguém põe vinho novo em odre velho. Sabe por quê? Porque vinho fermenta, porque vinho expande. O vinho aqui fala de Jesus Cristo e a obra maravilhosa que Ele faz em nossa vida. Ela cresce, ela expande. E o odre velho, ele é ressecado. Ele é ressecado. Aqui, ó, é ressecado. E quando o novo de Deus entra, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E a Bíblia diz que o odre rompe, perde o odre e perde o vinho. É necessário uma mudança. Paulo diz isso: entre se despojar e revestir do novo, ele fala: mude a tua mente, mude a maneira de você pensar. Oh, aleluia, eu creio que esta palavra esta noite, ela opera em você como uma arma poderosa de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus está operando em você. Quem mandou você vir aqui? Quem mandou você sentar onde você está sentado? Tarde demais. Não tem para onde você correr mais. Porque está escrito que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra. Uau! Esse pobre pregador, está pregando, mas a palavra é poderosa e viva. Aleluia. Esse homem imperfeito está falando, mas a palavra que é perfeita está entrando. Esse pastor que não pode te mudar está deixando ser usado pelo Espírito Santo. E aquele que pode te mudar vai pegar esta palavra que você recebe hoje e vai transformar você para sempre.
Aleluia! Olha o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 10 da sua segunda carta aos Coríntios, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não. Sabe, argumentos humanos não podem mudar você. Argumentos humanos não podem fazer você abandonar a velha vida. Argumentos humanos não entram no teu coração. Mas Paulo disse, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza, André? Você vai identificar, alguns de vocês têm isso. Você não sabe o que é, mas você tem. Fortaleza é um conceito estabelecido na mente de um homem, cercado por bons argumentos. O conceito no centro, esse conceito que domina a tua vida, que te manipula, esse conceito que faz você ficar preso no velho homem, esse conceito que impede você de experimentar tudo que Deus tem para você, esse conceito que está no centro da tua mente, que não lhe deixa ver, ele te cega. É um conceito que está dentro da tua mente, mas esse conceito não pode resistir por muito tempo, a menos que esse conceito se torne uma fortaleza. O que é isso? Um conceito cercado por argumentos, e agora é uma fortaleza, e esse conceito no centro da tua cabeça, no centro da tua mente, ele não pode ser alcançado com armas naturais. Eu posso gastar aqui horas e horas falando com você, mas isso não pode mudar a tua mente, porque há uma fortaleza na sua mente. Mas Paulo disse, não, nós não lutamos com essas armas, nós lutamos com armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quais são essas armas, André? É a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo. E então eu estou pregando, e agora esta palavra, ela está alcançando o conceito que estava dentro da tua mente, e está destruindo essas fortalezas, está lançando por terra todo o argumento do inferno, e dizendo para você, você pode ser livre para viver uma nova vida em Cristo. Essa palavra está dizendo para você, as coisas velhas já passaram, mas você insiste nas coisas velhas. Abra os seus olhos, já passou. Já passou, não busque mais elas, não lute mais por elas, não gaste o teu tempo, não gaste a tua mente, não gaste o teu dinheiro mais nisso, já passou. Ah, meu Deus do céu, já passou. Será que você não pode ver que eu faço algo novo na tua vida? Já passou. Mas você ainda está gastando parte do teu dia nisso. Mas você ainda está gastando a tua mente. Mas você ainda está dirigindo a sua vida segundo essas paixões antigas enganosas. E o Senhor está lhe dizendo, Paulo está dizendo, muda a tua mente. Transforme a tua mente, permita que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Permita que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Ele está tentando fazer isso. Ele está tentando trabalhar em nós. Mas você insiste, e todo dia você chega na tua casa, e você pega aquilo de volta, e você está gastando o teu tempo com aquilo. E o Senhor mandou dizer, você não entende que isso está morto? Você não entende que isso não tem vida? Você não entende que isso está ligado ao teu passado, ao velho homem, mas eu tenho algo novo, mas você ainda busca isso. Há uma crente que está aqui, e você dá glória a Deus, você dá aleluia, mas ainda você está pega à sensualidade, e você sabe disso. Você sabe disso.
Ninguém precisa olhar para a tua roupa e dizer. Você sabe que no fundo, você está pego nisso ainda. Você gasta tempo com isso. Eu não estou dizendo que você não tem que se arrumar, mulher. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar bonita para o teu marido. Eu sempre digo isso para vocês. Ore bastante, mas compre uma camisola curta. Ajuda bastante também o casamento. Mas entenda o que eu quero lhe dizer. Há coisas que precisa haver uma ruptura. Porque senão nós estamos gastando nosso tempo, nossa energia com coisas que não são de Deus mais para nós. Mas você está na igreja, você vem aqui no domingo e você ouve Deus falando com você, e você então sai daqui às vezes chorando, você sente a presença de Deus, algumas vezes você é curado, mas quando você sai daqui, você volta lá para a tua vidinha, e você volta a fazer as mesmas coisas. E o Senhor mandou dizer: você não está percebendo que eu fiz novas todas as coisas? Você vai na minha presença, você entende o que eu estou falando com você, mas você volta para a velha vida. Ele está dizendo: você não está entendendo o que eu estou falando com você, você não está entendendo o projeto que eu tenho. Quando é que você vai viver os sonhos novos que eu tenho gerado dentro de você? Quando? Quando você vai andar segundo os novos sonhos que eu tenho gerado em você? Parece que eu falo com você, eu dou norte para a tua vida, mas você volta sempre para a mesma coisa. Deus está falando com alguém aqui hoje, aleluia, diga glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: então essas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, e nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos diabólicos, uma pretensão do mundo contra o conhecimento de Deus que tem sido revelado a nós pela palavra de Deus. Então há argumentos, mas essas armas poderosas destroem os argumentos, essas armas poderosas destroem as fortalezas. E ele continua: então nós levamos cativo, isso aqui é poderoso, então nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então agora, pelas armas do Senhor, eu pego todo o pensamento meu e eu levo ele cativo. Diz: ei, não, eu não aceito mais esse pensamento, eu não sou mais isso, eu não quero mais isso. Então eu levo ele e eu faço ele obedecer a palavra de Deus. Eu subjugo os meus pensamentos, eu subjugo o meu corpo, eu subjugo tudo diante da verdade do Evangelho de Cristo. E agora sabe o que acontece? O velho homem está esperneando, o velho homem está gritando, e eu digo a ele: ei, você pode gritar à vontade, porque já é feito em minha vida tudo novo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E Paulo termina dizendo: e vós agora se revestais do novo homem. Coloca sobre você o novo homem que Deus tem para você, a nova mulher que Deus tem para você. A minha avó dizia, a minha família é de baiano, e a minha avó sempre dizia: baiano é assim, já pega a peixeira. Nós somos assim, nós somos baianos. E tem gente que se vangloria de ter comportamentos que prendem ela naquela situação. Ei, eis que faço nova todas as coisas. Para com isso. Para de ser iludido pelos enganos do inferno. Para de ser manipulado pelo diabo. Ei, Paulo disse: revista do novo. Aleluia. Diga glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante da estátua, e Deus entrou com eles na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Jesus Cristo vai te libertar hoje. As armas poderosas são a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo. Essa palavra liberada sobre você hoje te liberta. Fica em pé no teu lugar. Oh, aleluia. Disse Cristo Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus é ungido de poder.
Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu tenho poder nos céus e na terra. Aleluia. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Escuta o que eu vou te falar. Todos nós, antes de conhecermos o Evangelho, não importa quanto você tinha na tua conta bancária, você era um pobre. Todos nós éramos pobres, nus, malditos. Esta é a situação de todo homem antes de ouvir o Evangelho, antes de conhecer a Cristo e se arrepender, antes de passar pelas águas do batismo, é um pobre. E não importa se você entra na sua BMW ou na sua Mercedes, ou entra numa casa grande, num condomínio, se você não conhece Jesus ainda, você é um pobre, um miserável, um maldito. É a realidade de todo homem. Eu não estou falando aqui para criticar alguém, eu estou falando que a realidade do homem é essa. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos um bom perfume de Deus, ou um bom perfume para Deus, no sangue vertido na cruz do Calvário. Então isso aconteceu porque Jesus tem todo o poder. Ele trouxe o Evangelho até nós. E quando Ele trouxe o Evangelho até nós, Ele disse: eu evangelizei os pobres. Os nossos olhos se abriram, diga aleluia. Eu evangelizei os pobres e os olhos deles se abriram. Sabe o que aconteceu? E então eu libertei os cativos. A pregação do Evangelho liberta o cativo. Nós fomos libertos, nós estávamos presos numa vida. Embora, escute isso aqui, o mundo falava que você era livre. Mentira, você sempre foi preso. Você ainda se gabava e dizia: eu sou livre, eu posso beber, eu sou livre, eu posso me prostituir, eu sou livre, eu posso usar droga. Você era preso. Se você fosse livre, você parava. Se você fosse livre, você parava de beber, porque a bebida trazia confusão e briga na tua casa, mas todos os dias estava você lá bebendo de novo. Você era preso, você estava sobre grades. Deixa o texto, por favor, no telão. Você estava sobre grades, mas Ele disse: eu evangelizei você, e eu te libertei, e eu restaurei sua vista. Você era cego, você era cego e não sabia. Eu restaurei sua vista. Aleluia. E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou libertar você de toda a opressão. Porque embora eu tenha quebrado as cadeias que te prendiam, embora eu ainda te dei vista, alguns de vocês ainda estão debaixo de opressão maligna, porque não entenderam esta verdade ainda. Você continua vivendo a velha vida, sendo que Deus tem uma nova vida. Você continua alimentando o velho homem, sendo que você já é uma nova criatura. Diga isso: eu sou uma nova criatura. Isso é uma ótima notícia. Isso é uma maravilhosa notícia. Você é uma nova criatura. André, mas o que eu faço? Porque quando eu vejo uma mulher passando, eu falto engolir ela. É porque você está alimentando o velho homem. É porque você está deixando que os desejos enganosos manipulem você. É porque você não compreendeu ainda que você é uma nova criatura, e você age como a velha, é hábito. Mas agora você tem que tomar a tua posição em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu não preciso mais ser dado ao vício. Eu não preciso mais ser dado à prostituição. Eu não preciso mais andar na mentira. Eu sou uma nova criatura, porque disse a palavra do Senhor: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu sou uma nova criatura. Mas por que você está vivendo como uma velha criatura? É a pergunta ainda. Porque você não está entendendo que o diabo está manipulando a tua mente com desejos enganosos. Se você assistir um show, por exemplo,
de baleias, é uma coisa linda. Eu acho que não sei se ainda está tendo lá nos Estados Unidos. E é impressionante você ver um peixe daquele tamanho obedecendo um homem. E eles saltam fora da água e vai na beirada da piscina, e eles jogam água das pessoas, mas cada movimento deles tem uma coisinha que eles jogam na boca deles. Há uma manipulação. Eles estão sendo levados pelos desejos da carne dele. O que está acontecendo com vocês é isso. Alguns de vocês ainda estão alimentando o velho homem, e o diabo fica colocando uma isca e fica arrastando você e fazendo você obedecê-lo. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te falar de verdade, porque está escrito: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Você será livre pela verdade que eu vou liberar sobre a tua vida. E você não vai precisar mais correr atrás desse negocinho que o diabo estava colocando na tua boca, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que você vai viver, da verdade que te dá vida, da verdade que te sustenta, da verdade que te liberta, da verdade que te leva ao céu. Aleluia. Tem duas pessoas que estão se contorcendo agora. Primeiro, o velho homem. O seu velho homem está irritado comigo. Por favor, ninguém vai me bater hoje, eu vou ter que sair correndo daqui a pouco. Segundo, o próprio diabo que estava te manipulando, ele está se revirando agora. Eu fico colocando os desejos na boca dela, e eu fico levando ela onde eu quero. Eu fico apresentando os desejos diante dos olhos dele, e faço ele ficar enganado com o passado, para que ele não viva o futuro. Uau! Eu vivo colocando os enganos diante dos olhos dele a respeito do passado, para que ele não consiga ver o futuro. Alguém está assim. Alguém está assim. Mas o Senhor te trouxe aqui, e como uma espada Ele entrou no teu coração. Feche os teus olhos.